45 mil ataques cibernéticos atingiram hoje vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. São pelo menos 74 países afetados. E é sobre isso que eu converso agora com o especialista em serviços de segurança da informação, Carlos Borges. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no Band News TV. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Carlos, eu comecei falando em alguns países, 45 mil ataques, mas o número de ataques já aumentou, né? Sim, a gente contabilizou cerca de 85 mil ataques agora há pouco. Existe um site que a comunidade de segurança está atualizando essas informações. Como é que aconteceu esse ataque, hein, Carlos? Qual é a origem dele? Como é que ele se dá? Esse ataque ele tem uma origem potencial da Rússia e de outros países. Potencialmente um grupo hacker muito bem organizado, utiliza um vírus chamado ransomware. E esse ransomware, ele tem a função de, além de infectar a máquina, ele criptografar os dados da máquina, impossibilitando todo o acesso aos documentos pessoais dessas pessoas. O alvo principal foram empresas em todo o mundo, incluindo o Brasil, e esse ransomware, ele pede um resgate para liberar o acesso nos documentos, então o impacto é muito grande. Um detalhe sobre esse ataque, que ele destoa do restante e que dá esse impacto tão grande, é que ele está utilizando uma vulnerabilidade muito específica que foi divulgada em abril, que permite ele se espalhar
por toda a rede, por toda a organização de uma forma muito fácil e rápida. Essa vulnerabilidade já era conhecida? Sim, essa vulnerabilidade já foi divulgada em meados de abril, então já cerca de um mês. E ela foi divulgada por um grupo hacker, também chamado Shadow Brokers, que alega ter adquirido essas ferramentas a partir da NSA, do governo americano. Eles deixaram essas informações públicas e os responsáveis por esse ataque cibernético hoje utilizaram essa funcionalidade, essa vulnerabilidade em um ataque de ransomware que já ocorre há cerca de alguns anos, mas o impacto ele foi muito grande justamente pela junção dessas duas características. Vamos lá, pegando algumas informações que você trouxe para a gente, sim, Carlos, você falou da Rússia. De fato, foi o país que sofreu o maior número de ataques até agora. Por que a Rússia, então, se destaca sempre quando a gente fala no ataque hacker? A gente vê vários casos quando envolve questões políticas, inclusive, associando os hackers à Rússia. Por quê? Há alguma explicação? Sim. Os russos eles são muito conhecidos por terem uma expertise muito grande em criar ransomwares. A grande maioria dos ransomwares são criados ou partem de lá. A Rússia tem um grupo muito alto de grupos hackers, principalmente por conta da legislação ser um pouco mais branda em comparação com outros países, como, por exemplo, Estados Unidos. Então, esse tipo de controle é um pouco mais difícil e não há uma penalização como outros países. Você falou há pouco que é um vírus. Como é que esse vírus chega no computador? Certo. Ele chega principalmente por dois caminhos. E-mail, então os atacantes eles podem utilizar um e-mail que seja de interesse de uma empresa para convencer todas as pessoas a clicarem e, consequentemente, tem um arquivo, um executável, um software que ele vai executar e é o próprio vírus. Ou também ao acessar um website malicioso. Pode ser um website malicioso seria um site que tem certas características, ele pode gerar um monte de telas no monitor, ele também pode ser um website normal que possui uma vulnerabilidade, um problema naquele website, e esses atacantes utilizam esse website, esse ponto de falha, para implementar esse código lá dentro. Então, uma vez que você acessa esse website, você também acaba fazendo o download desse software, mesmo sendo um site conhecido, normal, de uso do dia a dia. E a pessoa tem como identificar que está sendo atacada por esse vírus? Sim, é muito característico quando você identifica que está infectado. Ele vai subir uma telinha falando que você foi infectado, pedindo resgate, e você já não vai conseguir o acesso aos documentos. Inclusive, nesse ataque agora, o que acontece? A pessoa liga o computador, já dá de cara com uma tela, tudo fica bloqueado. Como é que ele funciona? Tudo fica bloqueado. A pessoa, inicialmente, quando ela acessa esse e-mail, website, ela não percebe o que está acontecendo. Geralmente, dura um processo de 5 a 10 minutos para a máquina começar a criptografar. É uma série de software com um pouco de matemática aí no meio que vai impossibilitar esse acesso a seus documentos. De repente, pode acontecer de a sua área de trabalho, as imagens, tudo mudarem e ter uma extensão diferente, além de ser um documento, ter um ponto e um nome muito específico, que é relacionado geralmente ao nome do ransomware. Você não consegue acessar mais nada, você clica, não abre nada. Nesse caso, nesse tipo de ataque que hoje está afetando vários países do mundo, como é que a gente consegue, então, depois de ser atacado, se livrar desse vírus? Tem alguma alternativa? Eles pedem aí um resgate. O que a pessoa tem que fazer? Paga esse resgate? Espera? Aguarda? O ideal é nunca fazer esse pagamento, principalmente para não motivar outros ataques e novos ransomwares a ocorrerem. O ideal nesse momento é, se você for infectado, isolar essas máquinas. Os grandes fabricantes, especialistas já estão analisando, principalmente pelo impacto mundial. É bem provável que eles encontrem algum tipo de falha dentro desse ransomware que consiga recuperar os dados, mas isso não é uma garantia. Tá? O ideal mesmo é que você tenha um backup dos dados para não precisar depender desse tipo de solução. O backup vai ser a salvação, com certeza. Ou seja, para evitar que isso aconteça novamente com o seu computador, sempre fazer backup das informações, das fotos, vídeos. Exatamente. Além disso, também é recomendável passar as correções dessa vulnerabilidade que permite o ransomware se propagar dentro das redes, que é a MS 17010, que já tem a correção divulgada em abril. Há máquinas que fazem essa atualização por conta própria ou você tem que, de fato, baixar algum programa? Em geral, para o pessoal de casa, eles conseguem, a máquina deles já faz a atualização de forma automática. O grande problema é para empresas. Uma empresa não pode liberar a atualização desse software de uma vez, senão ela vai ter problemas de conexão, de uso de internet. Então, o que ocorre geralmente é a centralização do download dessas atualizações em um servidor e tem um processo de distribuição que vai determinar quando e quais máquinas vão receber. E esse
nesse processo, as empresas também precisam focar e melhorar para poder evitar esse tipo de impacto. Algumas empresas desligaram os computadores, Carlos. Sim. Isso ajuda, de fato, evita que o vírus se propague? Ajuda parcialmente. O ideal seria isolar a rede para também não parar toda a operação. Isolando a rede, existem algumas formas de fazer isso, você diminui o impacto. No momento que você precisa desligar, você não tem tanto controle sobre o que está acontecendo ali dentro. Então é uma situação um pouco mais crítica, mas acaba sendo um pouco efetiva. O ideal é mesmo você limitar o acesso e passar essas correções. De fato, as empresas foram as maiores vítimas desses ataques? Tem algum perfil de empresa? Sim, foram as maiores afetadas. Empresas do ramo de telecomunicações, saúde, governos, privadas, públicas, todas elas foram afetadas. Ou seja, foi aleatório? Aleatório. É comum esse tipo de ataque? O ransomware, sim, ele é comum. No Brasil já temos registros há alguns anos. Ultimamente, no último ano, nos últimos 2 anos, eles aumentaram muito. E dá um certo retorno financeiro. Existe uma indústria por trás disso. Então, com certeza, ainda seremos afetados, provavelmente não pela proporcionalidade desse ataque, porque, novamente, ele foi tão impactante por conta da junção do ransomware com essa vulnerabilidade dele se propagar. Mas certamente a gente ainda verá outros ataques de ransomware. Até então teve algum ataque que era considerado o maior? Existe um comparativo com uma ocorrência em 2008. Um vírus que se aproveitava de uma vulnerabilidade que funciona de forma parecida com essa, chamado Conficker. A diferença é que ele não teve um impacto tão massivo e tão pontual. O Conficker ele ficou anos e anos conhecido e infectando máquinas por todo mundo. Hoje foi tudo de uma vez. Vários países foram afetados. Então hoje foi bem mais impactante por conta disso. Só para a gente deixar muito claro que hoje muita gente ouviu falar em Bitcoin porque Sim. O resgate é feito nessa moeda virtual. Como é que ela funciona? E já que ela é utilizada por hackers, por que não há talvez um combate a essa atuação? Tem como rastrear? Ela impede justamente isso, que a gente identifique quem são os autores desse crime? Sim. Bitcoin, então, ele é uma moeda digital. Temos bancos aqui no Brasil, em regiões de São Paulo, que você pode fazer o saque de dinheiro via Bitcoin. A transação. Mas o Bitcoin ele tem uma característica para manter a anonimidade dos atores que estão fazendo as transações. E ele foi pensado dessa forma. O grande problema é que ele é muito utilizado, infelizmente, para situações que não condizem com, com coisas boas, né, vamos dizer. Mas ele vem com características para melhorar o serviço, deixar uma anonimidade para o usuário. Bem, conversamos com o Carlos Borges, ele é especialista em serviços de segurança da informação. Carlos, então, portanto, todo mundo atualizando o seu sistema, Sim. fazendo backup. Com certeza. Certo, Carlos, obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Até uma próxima. E a gente segue aqui no jornal Band News, edição da noite, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que liberou hoje as gravações em vídeo